Olá, segundo ano, espero que vocês estejam bem. Eu estou fazendo, como combinado na última videoaula, a resolução dos exercícios, da primeira parte dos exercícios de fixação da apostila, né? Como os exercícios têm muita repetição, que é para treino, eu posso, durante o vídeo, pular alguns itens que são repetitivos, tá? Mas esse material com as anotações vai ficar disponível para vocês baixarem ou no site, que está indicado na apostila, no site que eu criei para vocês terem um acompanhamento dos vídeos das aulas, ou vai estar o link do próprio material para vocês baixarem lá, ok? Então, como nós vimos, determine a razão entre... Pegue aí sua apostila para você acompanhar comigo, né? Determine a razão entre 2 e 5. O que é a razão? 2 sobre 5. Razão entre 8 e 1? 8 sobre 1. Razão entre 75 e 45? 75 sobre 45. Também fique à vontade quando você perceber que dá para simplificar. Então eu posso escrever essa resposta de outra maneira. Se você perceber que dá para simplificar, que existe um divisor comum entre o número de cima e de baixo, se quiser, pode simplificar. Tá? No caso aqui eu vejo que dá para simplificar por 3, dá por 5 ou até por 15. Então fica 5 sobre 3. Então as duas formas estão corretas. Razão entre 12 e 20. 12 para 20. De novo, você percebe que os dois são múltiplos de 4. Se quiser simplificar, fique à vontade. Eu vejo que dá para simplificar por 4 ou 3 para 5. Ok? Razão entre 4 e 25. 4 sobre 25. É isso. Exercício 2. Calcule a razão entre as grandezas. A gente chama de grandeza na matemática tudo aquilo que você pode medir ou mensurar. E a gente tem uma unidade de medida, geralmente, para as grandezas. Então, por exemplo, 10 metros e 15 metros. A razão entre 10 metros. Isso aqui é mais para ter uma aplicação na física, né? Na física, química, que usa muito unidade de medida. 10 metros e 15 metros. Aqui é só para fazer uma observação para ajudar nas outras disciplinas, na física e na química. Então, se você tiver a mesma unidade de medida em cima e embaixo, você pode cancelar essa unidade de medida, tá? Então a razão ela não tem dimensão, não tem unidade de medida. Então ficou 10 sobre 15. Sempre se quiser simplificar, tem outra opção de resposta que seria simplificar por 5. Principalmente quem tiver mais prática, né? Vai perceber mais fácil. Se não, pode deixar 10 sobre 15 que está ok. Seria 2, 10 dividido por 5 dá 2 e 15 também dá para dividir por 5, dá 3. Tem que ser o mesmo número, tá? Se for simplificar. Eu não sei aqui se pode ter confundido. Parece 201, né? Mas na verdade é 20 litros. 20 litros sobre 80 litros. Cancela a unidade, ó. Fica 20 sobre 80. De novo, quer simplificar? Posso simplificar. Os dois são divisíveis por 20. Ou você vai dividindo por 2, por 2, por 5 e vai chegar em 1 sobre 4. Outra opção de resposta. Ok? Note aqui, eu tenho 5 metros e 120 centímetros. Ou transforma tudo para metro ou tudo para centímetro. Tá? Como no caso aí eu quero pegar da maior para menor, você evita trabalhar com casa decimal. Então, só lembrar que 1 metro é o mesmo que 100 centímetros. Um centímetro é o centésimo de metro, então 1 metro são 100 centímetros. 5 metros seria 500 centímetros para 120 centímetros. Dá para cancelar aí o centímetro, está na mesma unidade. Ficou 500 para 120. Se você simplifica isso de novo, vou colocar aqui um ou, né? Porque essa resposta já está correta. Simplificando por 10, ficaria 50 sobre 12, que dá para simplificar mais que isso. Por 2, né? São pares, dá para simplificar por 2. 25 sobre 6.
De novo, você vê que são duas unidades diferentes, tá? Quilo e grama. Geralmente, da unidade maior para menor fica mais simples. O quilo são 1000 gramas. Então, eu tenho 2000 gramas para 6000 gramas. Simplificando isso por 1000 e grama, né? Se eu tivesse simplificado só a unidade de medida, ficaria 2000 para 6000. Ou, se eu simplificar mesmo a unidade por 1000 aqui, né? Ficaria 2/6. Ou, se eu simplificar mais ainda, perceber que os dois são pares, ficaria 1/3. Então, estou mostrando aqui 3 respostas diferentes, porque são frações equivalentes, são razões idênticas, tá ok? Dois terrenos quadrados têm, respectivamente, 10 metros e 20 metros de lado. Então, eu tenho aqui um terreno com 10 metros e outro terreno com 20 metros. Opa, eu fiz o contrário, né? Esse menor é de 10 metros e o maior de 20 metros. 10 metros de lado, 20 metros de lado. Ok? Qual a razão da área do primeiro terreno para a área do segundo? Esse aqui é o primeiro terreno, só para a gente não confundir, né? Que é o segundo terreno. Eu quero a razão para a área do primeiro, vou chamar de A1, para a área do segundo, que eu vou chamar de A2, certo? A área de um quadrado é o lado vezes o lado. Então, a área do primeiro terreno, vou chamar de A1, é 10 vezes 10, 100. 100 metros quadrados. E a área do segundo, 20 vezes 20, 20 elevado a 2, dá 20 ao quadrado, que dá 400. 400 metros quadrados. Cancelando aqui, dá 100 para 400, ou, se quiser simplificar mais, dá para simplificar por 100. Cortando os dois zerinhos aqui, é como se estivesse simplificando por 100. Né? 1 para 4. Ou seja, o terreno maior tem 4 vezes a área do terreno menor. Esse é o objetivo da comparação, certo? Então, essa aqui seria a resposta. As razões a seguir estão na forma fracionária. Escreva-as na forma decimal. Como nós vimos, para escrever da forma de fração para decimal, basta dividir. Basta lembrar que a fração é uma divisão. Então, aqui, ó, 21 dividido por 20. Aí você vai usar a calculadora mesmo, tá? Pode usar a calculadora sem problemas. Então, aqui vai dar... Se você multiplicar por 5... Se você não tem calculadora, é bom que você trabalhe mais. Você usa mais o raciocínio. Quando eu não tenho calculadora, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 5, que aí vai ficar 105 sobre 100. E a divisão por 100 fica com 2 casas decimais. Tá? Mas como é permitido o uso da calculadora, você pode fazer a conta. 21 dividido por 20, se você vai olhar na sua calculadora, vai dar 1,05. Tá? Assim como 39 dividido por 100, por 50, vai dar 0,78. 6 dividido por 25, 0,6 dividido por 25, vai dar 0,24. 127 dividido por 100, 1,27. 11 dividido por 20, 0,55. 7 dividido por 50, 0,14. 5 dividido por 10, 0,5. 1 dividido por 5, 0,2. 2 dividido por 3, quando você faz essa conta, vai dar um número
decimal não exato. A gente chama de dízima. Quer ver? Ó? Só de curiosidade. 2 dividido por 3, 0 ou 20. 6 vezes 3, 18. Sobrou 2. 2 unidades, 2 décimos vira 20 centésimos. Coloco 6 de novo. 18 centésimos, sobra 2. Virou 20 milésimos. Coloca 6 de novo. Essa conta ela não acaba. Ela vai continuar indefinidamente. Então, isso aqui vai dar um número com infinitas casas decimais e vai ter um período, vai ter uma repetição. Posso escrever assim ou assim, tá? As duas formas são corretas. 3 dividido por 4, 0,75. Próximo. As frações a seguir estão na forma decimal. Escreva-as na forma fracionária. Para escrever um número decimal na forma fracionária, basta repetir o número e olhar quantas casas ele tem. Por exemplo, eu tenho duas casas decimais, então são centésimos. 25 sobre 100. Se quiser, pode simplificar, mas eu não vou fazer isso com o meu objetivo. Você pode ver que dá para simplificar em cima e embaixo pelo mesmo número, você continua simplificando. Ou pode deixar a resposta assim, tá? Eu vou deixar assim, que o nosso objeto de estudo agora é outro, né? A gente quer apenas aprender a passar de uma maneira, de uma forma para outra, para a gente usar nos cálculos. Olha lá de novo, duas casas decimais, 112 sobre 100. Três casas decimais, 125 sobre 1000. O número de casas decimais é o número de zeros aqui. 15 sobre 100, porque eu percebi que tem duas casas. De novo, tem duas casas decimais. 75 sobre 100. De novo, duas casas decimais. 333 sobre 100. Duas casas decimais de novo. 135 sobre 100. Duas casas decimais, 122 sobre 100. E duas casas decimais, 137 sobre 100. Ok? Então você está vendo que são exercícios de treino. São treinos que são situações que a gente vai usar muito durante os cálculos, quando a gente estiver resolvendo os problemas. Tá ok? Próximo. Escreva na forma de porcentagem. Como nós vimos a porcentagem, o símbolo da porcentagem, esse aqui. O que significa esse símbolo? Esses zerinhos aqui, essas bolinhas, são dois zerinhos do 100. Olha. E esse tracinho aqui é o tracinho da fração. Ou seja, o nome já diz porcento por 100. Então é sobre 100. Então esse 51 sobre 100 já é uma porcentagem, porque a porcentagem é uma razão que o denominador lá embaixo, o número que está lá embaixo é 100, que é o que a gente chama de consequente. Então isso aqui é 51%, assim como o de baixo. Nota que ele está sobre 100, ele já é uma porcentagem, 39%. Próximo, 6%. 12,7%. Note que o denominador é 100, ele já é uma porcentagem. Então, não teve mudança. Professor, mas se for sobre 20, não é a porcentagem. Você teria dois caminhos aí. Um é usar o que você fez no exercício anterior. Que quando você, no exercício 4, quando você tem fração, você pode transformar em decimal. Essa é uma opção, tá? E depois de decimal, passar para porcentagem. A outra opção é você tentar achar um número que multiplique 20 para virar 100. Então, por exemplo, se eu multiplicar aqui embaixo por 5 e em cima também por 5, por que multiplicar por 5? Por que eu escolhi logo 5? Porque eu quero que esse denominador vire 100, igual nos anteriores, olha. E se você multiplicar 20 por 5, vai dar 100. 11 vezes 5, 55. Então ficou 55%. Ok? Outra forma de fazer isso. É você escrevendo a forma decimal. Você faz 11 dividido por 20.
Isso vai dar 0,55. Para transformar um número decimal em porcentagem, tem uma manhãzinha bem simples que é a seguinte. Você concorda que se você multiplicar por 1, o número é o mesmo? Você não está alterando o número? Só que em vez de multiplicar por 1, eu vou multiplicar por 100 sobre 100. Note que 100 sobre 100 é 1. Então, você está mantendo o mesmo número. Tá? Com isso, olha só. O de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. 0,55 vezes 100 dá 55 por 100, que é a porcentagem, 55%. Então, você tem as duas opções. Se for uma fração igual a essa, você pode tentar ver que número multiplica embaixo para virar 100, que aí você vai repetir esse número em cima, porque o número por ele mesmo dá 1, você não está mudando o número, não tem problema fazer isso. Ou você faz a divisão e tenta pegando a divisão, multiplica 100%. Porque quando você faz isso, você está colocando 100 lá embaixo. E aí virou porcentagem. Nota que o resultado foi o mesmo, né? Tá ok? 7 quintos. Quero transformar isso aqui embaixo para 100. Posso multiplicar. Quanto multiplica esse 5 para ele virar 100 do jeito que eu quero? Posso multiplicar por 20. Só que se eu multiplicar embaixo, eu multiplico em cima para manter a mesma equivalência da fração. 7 vezes 20 dá 140. Então, isso aqui é o mesmo que 140%. Professor, e se eu fosse dividir? Você ia fazer 7 dividido por 5. Lá na calculadora vai dar 1,4. Pega o número decimal, multiplica 100%. Com isso, você está transformando em porcentagem. Então, ficou 140 por 100, que é 140%. Tá ok? 5 décimos. Se eu dividir, vai dar 0,5. Multiplica 100 sobre 100. Isso vai dar 50%. Poderia ter também feito a multiplicação em cima e embaixo por 10. Né? 1 dividido por 5. 1 dividido por 5 dá 0,2. Multiplica 100 sobre 100. Vai dar 20 sobre 100, que é a minha porcentagem. 20%. Aqui em cima, 50%. Opa, 2/3. Nós já fizemos esse. 0,66666. Como são infinitas casas, a gente faz uma aproximação. Em vez de usar o igual, eu uso esse símbolo aqui, ó, aproximado. Isso é aproximadamente 0,666. Vou colocar aqui 4 casas. Parei na 4. Mas sabe que ela tem infinitas. Eu fiz uma aproximação. Faça a mesma coisa. Multiplica 100 por 100. Então vai ficar 66,66 sobre 100. Ou seja, 66,66%. Próximo, eu posso fazer 3 dividido por 4. Ou só para variar um pouquinho, né? Eu quero multiplicar por 25, porque eu sei que 4 vezes 25 dá 100. Como eu multipliquei embaixo por 25, multiplico em cima também. 75 sobre 100, 75%. Ok? Continuando, ele pede para escrever na forma percentual. Então, você está vendo que é mais uma repetição. Né? Você sabe que duas casas depois da vírgula já é por 100, são centésimos. Então, isso aqui é 3 sobre 100. Olha, 35 sobre 100. De novo, duas casas depois da vírgula. Se tem duas casas depois da vírgula, é sobre 100. Escreve o número sem vírgula, 142 sobre 100. Aqui, 62 sobre 100. Já achei minha porcentagem, né? Como nós vimos aqui, equivale à porcentagem. 3%, 35%, 142%, 62%. Tá ok?
Próximo. Olha lá, você pode usar essa ideia. Ó. Se você andar duas vírgulas aqui, duas casas, só que você nota que tem 3. Ah, tem 3 casas. Então, uma forma de fazer seria, isso aqui tem 45 sobre 1000. Só que eu não quero sobre 1000, eu quero sobre 100. O que eu posso fazer? Você pode dividir por 10. Porque 1000 dividido por 10 dá 100. Ficaria 100 aqui. 45 dividido por 10 fica 4,5. 4,5%. Professor, eu achei complicada essa ideia aí. Eu fiz diferente. Eu sei que toda vez que eu tenho um número decimal, eu posso pegar o número decimal, qualquer número decimal, é só pegar ele e multiplicar 100 por 100. Olha lá. Quando você faz isso, você está forçando a barra e está aparecendo 100 lá embaixo. Né? Então, multiplicou por 100, eu vou andar duas casas, olha. 1, 2, ficou 4,5 sobre 100. Ou seja, 4,5%. Ok? Próximo. Tem um número decimal, multiplique 100%. Multipliquei 100 por 100, vai ficar... Quando eu multiplico por 100, ó, se você não quiser usar a calculadora, é só andar com a vírgula duas casas. A vírgula vai vir para cá, tá certo? Vamos ver, ó, 22,5 sobre 100. Virou porcentagem, porque está sobre 100, olha aqui. 22,5%. Exercício 8. Escreva as razões a seguir na forma que a seguir. As razões a seguir estão na forma percentual. Escreva na forma fracionária. Isso aqui é quase que imediato, né? 8% é 8 por 100. 165%, 165 por 100. 120%, 120 por 100. 7,5%, 7,5 por 100. Olha, na forma de fração, nós não costumamos deixar número decimal. Tá? Então, se persistir algum número decimal, você vai multiplicar por 10, por 100, por 1000, depende de quantas casas você quer excluir. Se eu ando uma casa, eu multiplico por 10, que fica 75 sobre 1000. Tá ok? 81%, 81 por 100. Olha lá a fração. A fração é uma razão entre dois números inteiros, tá? Então, por isso que eu fiz no exercício anterior. 165 por 100, 4,5%. Não, eu não quero número decimal, porque na fração a gente não tem números decimais. A fração é uma razão entre dois decimais. Então, aqui eu posso ver quantas casas eu vou andar, uma casa, e multiplico por 10, tá? Vai ficar 45 sobre 1000. Mesma coisa aqui embaixo, olha que vai acontecer a mesma coisa. 11,1 por 100 é o mesmo que eu multiplicar aqui em cima e embaixo por 10, 111 sobre 1000. Se preferir, você pode fazer diferente. Você pode, nesses exemplos que eu multipliquei por 10, você poderia fazer a divisão. 11,1 dividido por 100 dá 0,111. Quando se faz na calculadora, você vai notar que vai andar duas casas decimais para a esquerda. Isso é o mesmo que 111 sobre 1000. Tá ok? Então, é outra opção, né? Você dividir, passar ele para decimal, fazendo a divisão por 100, para depois transformar em fração direta. Exercício 9. As razões a seguir estão na forma percentual. Escreva na forma decimal. Vamos usar a mesma ideia. Note que tudo que eu fiz nesse exercício, eu vou usar lá embaixo. É o mesmo exercício, só que no de cima ele pede para escrever como fração, e embaixo ele pede para escrever como decimal. Então eu vou fazer exatamente isso. Ó. Vou repetir a mesma resolução do exercício lá embaixo. Espera aí que eu vou copiar logo tudo de uma vez aqui. Ou seja, para fazer o exercício 9, eu passo pelo exercício 8. A resolução do 8 eu vou usar no 9. Então, ó, dupliquei aqui.
Eu vou repetir o mesmo cálculo, tá? Vou torcer aqui para não dar nada errado. Isso. Olha lá a repetição do cálculo. O espaço deu diferença. Vou colocar um pouquinho mais para cima. Mais um pouquinho. Pronto. Então, olha lá, o primeiro. 8%. O que é 8%? 8 sobre 100. Só que eu quero agora a forma decimal. 8 dividido por 100, se você fizer na calculadora, vai dar 0,08. Nota curiosidade, quando você divide por 100, tem duas casas, são dois zeros, tem duas casas decimais. Então aqui, se eu divido por 100, eu vou pôr 165 com duas casas decimais. Pode fazer na calculadora aí, verificar isso. Dividir por 100, duas casas decimais. Dividir por 100, duas casas decimais. Já tem uma aqui, ó. É como se eu estivesse dividindo por 1000. Então isso aqui vai dar 0,075. 81 dividido por 100, duas casas decimais, 0,81. 165 dividido por 100, duas casas decimais, 1,65. Aqui ficou 45 sobre 1000, três casas, né? 0,45. Aqui de novo, sobre 1000, três casas, 0,111. Ok? Continuando. Mostre as formas fracionária, decimal e percentual de cada razão a seguir. Bom, gente, esse aqui nós acabamos de fazer, os exercícios anteriores, eles estão aplicados nesse mesmo exercício, tá? Eu vou pular aqui no vídeo, que nós já acabamos de fazer todas essas situações aí, mas eu vou deixar com o cálculo para vocês poderem consultar se fizeram corretamente, ok? Vamos para o exercício 11, que aqui já é uma repetição, né? A razão entre as terras cultivadas e as não cultivadas de uma fazenda é de 3 para 5. Então, ele fez uma razão entre terras cultivadas e terras não cultivadas. Fazendo essa razão, o resultado dela foi de 3 para 5. O que significa isso? Que para cada 3 unidades de terras cultivadas, eu tenho 5 não cultivadas. Então a pergunta, há mais terras cultivadas ou não cultivadas? Resposta, há mais terras não cultivadas, pois a cada 3 unidades de medidas quadradas de terra cultivada, temos 5 de terras não cultivadas. Ok? 12. Numa classe de 40 alunos, 8 foram reprovados. Determine a razão do número de alunos reprovados para o total de alunos. Então, é reprovados para o total. Tem que seguir a ordem, gente. Se a razão é de reprovados para o total, eu tenho que começar com reprovados. Reprovados para o total. Se fosse a razão de total para reprovados, estaria invertido. Então, são 8 reprovados para um total de 40 alunos. Ok? A razão do número de alunos aprovados para o total. Se 8 foram reprovados, significa que 32 foram aprovados. Concorda? Então, a razão é de 32 para 40. A razão do número de alunos aprovados para o total, para o número de reprovados. 8 para... Opa, inverti a ordem aqui, né?
Primeiros alunos aprovados, que são 32. 32 para 8. Tudo bem? Sempre que quiser simplificar, quem já entende bem isso, está tranquilo, pode simplificar, fica mais fácil ainda você enxergar a situação, para você interpretar. Mas aí já está respondido, só vou melhorar um pouco aqui. Vou colocar até um ou aqui, para ninguém ficar preocupado com isso. Se você simplifica, que vai dar 1 para 5. O que significa? De cada 5 alunos da sala, um aluno foi reprovado. É mais fácil a gente enxergar isso do que quando eu falo de 40 para 8. Né? Mesma coisa aqui, ó, quando eu simplifico por 8, 32 por 8, eu coloquei 8 porque eu vi que 8 divide 32 e 40. Então, na tabuada do 8. 40 por 8, 5. Quem entendeu a letra A, faz todo sentido a letra B. Ó. De cada 5 alunos, 4 foram aprovados. Com certeza, né? Se um foi reprovado. E comparando aprovados com reprovados, dá para simplificar por 8, vai dar 4 para 1. Ou seja, a cada 4 alunos aprovados, um aluno foi reprovado. Perfeito? Numa prova de vestibular foram dadas 40 questões. Cristina acertou 34. Então tem um total aqui de 40 questões. Cristina acertou 34. O número de acertos de Cristina representa quantos por cento do número total de questões? Eu estou comparando o número de acertos com o total. Lembra que a porcentagem ela é uma razão. Então aqui eu tenho 34 acertos para um total de 40. Ok? Como é que transforma isso em porcentagem? Você pode dividir ou pode tentar transformar esse denominador em 100. Tá? Fazendo a divisão na calculadora. Eu vou fazer a divisão aqui na mão, mas você pode usar a calculadora. Né? 34 por 40. 34 é menor que 40. Transforma isso aqui em 340 décimos. Vou vir para casa do décimo aqui. Ó. Para multiplicar 4 e chegar perto de 340, eu ponho 8. 8 vezes 4 dá 32. 8 vezes 40, 320. Sobrou 20. Troco 20 décimos por 200 centésimos. Venho para casa do centésimo. 5 vezes 40, 200 centésimos. Isso aqui dá 0,85. Quando você não sabe como transformar em porcentagem, né? Você vê que eu pegou a fração, divide, virou decimal. Transformar decimal é mais fácil, é só multiplicar 100 por 100. Você está colocando aqui a porcentagem. Nota que 100 sobre 100 é 1, por isso que eu posso fazer isso. Você não está mudando o número, você está multiplicando ele por 1. Tá? Continua o mesmo número, só que a forma de escrever ele vai ser diferente. Vai ficar, vamos colocar aqui, ó. 0,85, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Quando não tem numerador, põe 1. Igual eu coloquei aqui, eu posso colocar porque 1 é a mesma coisa quando não tem. Tá? Quer dizer, ele não aparece, mas ele está lá. 0,85 vezes 100, fazendo essa conta aí na calculadora, vai dar 85. Nota que é o número de zeros, é o número de casas que a vírgula anda. Sobre 100. Isso vai dar 85%. Ou seja, Cristina acertou 85% das questões. Eu poderia ter pedido isso na questão anterior. Eu poderia perguntar para você quantos por cento foram reprovados. Você ia transformar isso numa porcentagem. Ó. 1 dividido por 5 dá 0,2. E multiplicando isso por 100%, 100 sobre 100, vai dar 20 sobre 100, que é 20%. Tá ok? Alguma dúvida, gente? Certo? Então, só uma curiosidade aqui, tá? Vou apagar para não confundir. 3 minutos representam quantos por cento de uma hora? Vou fazer a razão entre o número de minutos, 3 minutos, né? E uma hora. Nota que são unidades diferentes. A gente sabe que uma hora tem 60 minutos. Então, a razão é 3 para 60. Ou seja, você pode fazer a divisão ou simplificar. Se eu simplificar, ficaria 1 para 20
E aí eu poderia multiplicar por 5, ficaria 5 para 100. Vou multiplicar por 5 para virar 100. Ó. 5%. Mas geralmente a maioria dos alunos prefere esse outro modo aqui, né? Que você tem lá 3 por 60, 3 dividido por 60 dá 0,05. Aí a gente multiplica 100 por 100, isso vai dar 50 por 100, que dá 55%. Na sala de aula a gente procurava fazer, né? 2, 3 formas diferentes e cada um escolhe a forma que prefere, certo? Então estou resolvendo aqui de duas maneiras, você vê qual você prefere. E a última aí dessa primeira parte da apostila, dos 13.200 candidatos inscritos no último vestibular da PUC de Minas, verificou-se que 4.400 deles tinham menos de 18. Quantos por cento do candidato tinham 18 ou mais? Então vamos pensar aqui, ó. Tem um total de 13.200 candidatos. Tinha menos de 18, 1.400. Ou seja, se do total de candidatos 1.400 tinha menos de 18, tinha mais de 18, vamos fazer aqui, né? Eu pego os 13.200, que eu estou vendo aqui que tinha menos de 18, pego o total de candidatos 13.200, tiro os que tinha menos de 18 e subtraio. 1.400. Dá para tirar daqui, dá 2. 12 tira 4 dá 8. 2 tira 1 dá 1. 11.800. 11.800 tinham mais de 18. Então, quantos por cento dos candidatos do vestibular tinham mais de 18 anos? Então, eu quero fazer a razão entre os candidatos com mais de 18 anos em relação ao total de candidatos. Porque os candidatos que têm mais de 18 são uma parte dos candidatos. Tá ok? Tem 11.800 candidatos com mais de 18 para um total de 13.200 candidatos. Fazendo aí essa divisão, olha aqui a divisão, ó. Fizemos aqui na calculadora. 11.800 dividido por 13.200 dá 0,893939. Aproximadamente 0,8939. Transforme em porcentagem, basta multiplicar 100 por 100. Ou seja, aproximadamente 89,39%. Opa! 89,39%. Ok? Bom, gente, espero que tenha ajudado. Com isso, a gente finaliza essa videoaula. E nos vemos até a próxima.